Olha só essa história. Tinha um rei que já estava praticamente chegando nos últimos dias do seu reinado e ele tinha escolhido 3 pessoas para substituir ele. Uma dessas 3 pessoas ia ser o rei no lugar dele, já que ele não pôde ter filhos. Então, ele escolheu essas 3 pessoas e ele treinou essas pessoas por muitos anos. Porém, como estava chegando nos últimos dias da sua vida, ele precisava se decidir quem que ele iria colocar como rei no lugar dele. Só que os 3 eram muito bons e ele tinha feito vários testes e todos eles, de igual modo, tinha dado certo, muito certo. Até que ele chegou no último teste. Ele chamou os 3 numa sala dele e mostrou sobre uma mesa e falou: olha para aquela mesa, tem um vaso muito bonito com filetes de ouro e foi feito pelo maior artesão da nossa era. Esse valor custa um valor inestimável. E dentro desse vaso com detalhes em ouro tem umas flores e folha, tem uma planta ali que é medicinal, que ao pegar ela e trabalhar com ela você consegue fazer remédios. Então temos um vaso de valor inestimável com uma planta dentro que pode salvar muita gente. Mas o rei disse para os 3: mas isso aqui, esse conjunto de obra, isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. E aí, eu dou oportunidade para cada um de vocês se manifestar sobre isso. O primeiro foi lá, olhou e falou: imagina que isso é ruim. Isso é um vaso com detalhes em ouro feito pelo maior artesão da nossa época, da nossa era. Isso tem um valor inestimável. Isso jamais poderia ser um problema. Jamais, jamais. Isso não é um problema. E o segundo pretendente ao cargo foi até a mesa, olhou, examinou e falou: isso não é um problema, porque essa planta ela é raríssima, você não encontra ela em qualquer lugar. Isso aqui, ao manipular essas folhas, ao saber trabalhar com isso, vai sair remédios que podem salvar muita gente da morte. Isso aqui é divino, isso aqui não é um problema, definitivamente isso não é um problema. E aí veio a vez da terceira pessoa, e ele olhou, se aproximou da mesa, olhou para o vaso, olhou para aquela planta e ele sacou a espada e foi para cima e quebrou tudo e bateu com a espada e pisou em cima o que sobrou. Ele pisou e foi quebrando tudo e cortando aquela folha e triturando tudo, até que os outros 2 vieram e tentaram segurar. Ele falou: você tá louco? Olha o que você está fazendo. E ele ali quebrando tudo e pronto, e até que chegou o momento de todos se controlaram na sala. E o primeiro falou: você tá louco? Olha esse vaso, olha o valor desse vaso. E o segundo pretendente falou: você tá maluco? Olha essa planta medicinal que você fez. E o rei perguntou: o que você fez, rapaz? O que eu disse, você não avaliou. Ele falou: eu avaliei, eu entendi o que você disse. Você disse que esse conjunto era um problema. Então, problema tem que ser eliminado. Problema não é coisa para se conviver. Problema não pode ser transformado em coisa boa. Se esse vaso, embora custe caro, se esta planta, embora seja medicinal, se isso é um problema, nós não podemos levar isso adiante como se não fosse um problema. Olha só que história. Fernando, mas que história é essa? Né? E o rei falou assim: você vai ser o rei dessa nação, porque você sabe entender sobre os valores, que o que de fato é bom, o que é ruim, né? Que história é essa, Fernando? Pois é, essa é a história que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Embora estejamos passando por tanta crise no Brasil, nós estamos passando por uma crise de valores, onde as pessoas estão fazendo exatamente como esses 2 primeiros pretendentes fizeram. Existem coisas ruins que as pessoas estão dizendo que são coisas boas, enquanto as coisas boas estão sendo taxadas como coisas ruins. Estamos passando essa crise hoje aqui no Brasil, acredite. E
sem citar pessoas, sem citar nomes e situações, mas para um bom entendedor, algumas palavras bastam. Hoje, infelizmente, nós estamos assim na nossa nação. Claro, cada um vive do jeito que quer, cada um faz o que quer, isso é normal. A vida é de cada um e cada um faz da sua vida o que quer, mas o que não pode ser feito é impor às pessoas aquilo que as pessoas acreditam. Por exemplo, eu acredito no cristianismo, mas eu não vou impor isso para você. Está aqui. Você assiste se você quiser. Se você quiser, assiste. Se não quiser, não assiste. Eu não vou impor isso para você. Só que hoje estão tentando impor às pessoas essas crenças. Mas seria alguém iria levantar a mão e falar: opa, eu não aceito, e ia dar confusão. Então, como que eles estão impondo? Eles estão impondo assim, pegando o que é bom e falando que é ruim. E pegando o que é ruim e falando que é bom. Os valores morais, éticos, as coisas que de fato prestam, né, estão sendo banalizadas nesses últimos dias. Porém, tudo aquilo que não presta, aquilo que vai trazer problemas a longo prazo, estão colocando isso como se fosse a oitava maravilha do mundo. E quando nós olhamos para isso sem saber o que fazer, nós ficamos assim, mas o que fazer? Será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém vai fazer nada? Porque o nosso poder é limitado, né? Mas é dentro desse contexto que eu quero citar Isaías, quando ele disse assim: ai daqueles. Quando fala ai daqueles, quer dizer, haverá consequência para aqueles que falam que o que é bom é ruim e falam que o que é ruim é bom. Ai daqueles que pegam a luz e tentam fazer escuridão, e pega a escuridão e tenta colocar claro como a luz. Ai daqueles que pegam o que é doce e tenta fazer amargo, e pega o amargo e tenta se passar por coisa doce. Ai dessas pessoas que têm sabedoria aos seus próprios olhos, enquanto tentam fazer o mal. Ai dessas pessoas. Fernando, o que você quer dizer com esse verso? Pois é, isso é um devocional. E no devocional de hoje, eu disse tudo isso para dizer para você o seguinte: ai dessas pessoas que estão tentando pegar coisas ruins e fazer como boas, e pegar das coisas boas e passar para ser coisas ruins. Ai deles. Eles não perdem por esperar. Eles serão punidos, eles serão encontrados para receber a sentença do mal que estão fazendo. Mas, Fernando, isso é uma ameaça? Não, claro que não. Eu não tenho poder de ameaçar ninguém. Mas existe um poder maior, um poder supremo, um poder divino, que vê tudo, ouve tudo e sabe de tudo. E esse poder irá ao encontro de cada uma dessas pessoas que estão deturpando, que estão alterando os valores nesses nossos dias. E quanto a nós, que não estamos lá em cima em evidência, nós estamos aqui embaixo, também temos que tomar cuidado, porque muita coisa também pode ser feita por nós. Talvez nós estamos fazendo isso não numa escala grande igual deles, mas talvez nós estamos fazendo isso na escala pequena, né? Quanta coisa a gente pode estar fazendo aqui na nossa vida, no dia a dia, e nós não estamos percebendo, e a gente também está fazendo isso. Então temos que tomar cuidado, não podemos fazer coisas boas, tentar fazer isso coisa ruim, e fazer coisa ruim como se fosse coisa boa. Claro, isso não deve ser feito de forma nenhuma, porque haverá consequência. Deus está vendo tudo isso, e Deus diz em Isaías: ai das pessoas que tentam fazer do bem como se fossem coisas ruins, que tentam fazer da luz como se fosse trevas, que estão tentando fazer do doce como se fosse amargo. E está tentando fazer também ao contrário, tentando fazer das coisas ruins como se fossem boas, tentando fazer das coisas escuras como se fossem claras, e tentando fazer coisas amargas parecerem doces. Ai dessas pessoas. A punição chegará para elas. O resultado dessas ações chegarão para elas. E chegará para nós também, se nós estivermos nesse grupo de pessoas que está tentando alterar esses valores. Vamos tomar cuidado com isso. Esse é o meu devocional de hoje para você. Vamos em frente? Até o próximo vídeo.